astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Symptoms of life, like disbelief, but this was never known. A questão espacial. A questão espacial foi assunto por muito tempo e mudou a história da humanidade. Pesquisas e avanços tecnológicos foram feitos nessa época. Mas qual foi o motivo? Quem estava envolvido? Quem saiu melhor? É o que vamos descobrir agora. O começo da história. É óbvio que no começo do século XX já existiam alguns objetos que poderiam ser chamados de foguetes, algumas armas militares e até os fogos de artifício inventados pelos chineses. No entanto, esses foguetes utilizavam um combustível sólido, a pólvora, que apesar de potente, o uso dela é perigoso devido à sua explosão descontrolada. Os primeiros testes significativos com foguetes foram feitos por Robert Goddard, com o primeiro foguete a combustível líquido da história, que subiu apenas 12 metros em 16 de março de 1926. 3 homens, Goddard, Hermann Oberth e Konstantin Solovsky, trabalharam seriamente na ideia de desenvolver foguetes espacial e chegaram a conclusões bem próximas. Foi apenas em 30 de maio de 1942 que foi lançado o primeiro foguete com capacidade de sair realmente da atmosfera, o V2 alemão, desenvolvido pelo alemão Wernher von Braun. Esse foguete foi projetado para servir de arma na Segunda Guerra Mundial, usado contra Londres e Paris, matando milhares de pessoas. Com o fim da guerra, a equipe de von Braun foi para os Estados Unidos como prisioneira de guerra, sendo obrigada a seguir com o projeto, criando o Bumper, o primeiro foguete de 2 estágios. Foi lançado em 1948 e usava o V2 como primeiro estágio. O fato curioso é que todos os foguetes, mesmo hoje em dia, seguem os primeiros modelos do V2 alemão. A corrida espacial. O ano de 1957 é um ano marcante na história espacial. Em 4 de outubro desse ano foi lançado o Sputnik, primeiro satélite artificial feito pelo homem colocado em órbita terrestre. O Sputnik era um satélite russo, pesando cerca de 84 quilos, e feito às pressas para poder ser lançado antes do satélite que os americanos estavam desenvolvendo. De fato, os russos conseguiram lançar o Sputnik primeiro, mas a única coisa que esse satélite fazia era emitir sons em determinadas frequências, que podiam ser captados por rádios receptores aqui na Terra, para provar que ele estava lá. O que você deve estar pensando que são apoios ou trem de pouso? Na verdade, são 4 antenas. Em 1º de fevereiro de 1958, 3 meses depois do Sputnik, os americanos lançaram o Explorer. Pesava apenas 14 kg e era bem mais útil também. Ele foi o responsável pela descoberta do cinturão de Van Allen, um cinturão magnético que protege a Terra da radiação solar. A largada tinha sido dada, agora americanos e russos tinham tecnologia para lançar o objeto ao espaço. A partir daí, a evolução da astronomia tomou uma velocidade realmente astronômica. Começava assim a corrida espacial entre a União Soviética e Estados Unidos. Muitos satélites passaram então a ser lançados. Os primeiros a serem desenvolvidos foram satélites para fins militares. Uns tiraram fotos do terreno inimigo, outros eram responsáveis pela comunicação entre as tropas ou pela interceptação da comunicação das tropas inimigas. Em 1960, vieram então os satélites meteorológicos. Os americanos lançaram o primeiro desse tipo. Novamente, a União Soviética sai na frente, em 1961, com a viagem tripulada por Yuri Gagarin. Na cápsula espacial Vostok, a viagem durou 1 hora e 48 minutos e deu uma volta em torno da Terra. Em 1962, os americanos enviaram John Glenn para o espaço e o primeiro satélite para a transmissão da televisão internacional. O homem na Lua. Para fechar de vez a soberania espacial, foi criada a ideia de ir à Lua. Apesar de muito pouco comentado, a União Soviética foi quem provou o gosto da Lua primeiro. Em 4 de outubro de 1959, o satélite Luna 3 tirou as primeiras 29 fotos do lado oculto da Lua.
o lado que está sempre virado para o espaço do ponto de vista da Terra, as fotos são de baixa qualidade, mas de valor inestimável. Em seguida, os soviéticos criaram o projeto Zond, com 3 missões interplanetárias, a Vênus, Marte e Lua, e 5 missões lunares tripuladas. Porém, após o fracasso das naves não tripuladas Zond 1, que passou a 100 mil quilômetros de Vênus, e Zond 2 passou a 1.600 km de Marte em 1964. A Zond 3, com 900 quilos, lançada em 18 de julho de 1965. Obteve sucesso ao dirigir-se à Lua. Dotada de um sistema de TV, enviou 25 fotos de excelente qualidade do lado oculto da Lua, a cerca de 10 mil quilômetros de altitude. Depois, dirigiu-se a uma órbita solar, fazendo experiências com transmissão de rádio a distâncias superiores a 150 milhões de quilômetros. 20 de julho de 1969. O módulo lunar Eagle da nave Apollo 11 pousou no solo lunar e o primeiro homem a pisar na Lua foi o norte-americano Neil Armstrong, tirando a vantagem soviética. Além da Lua. A partir da década de 70, o objetivo passou a ser a criação de estações espaciais, sondas e ônibus espaciais. Mais uma vez, a União Soviética saiu na frente com a Estação Espacial Salyut, lançada em 19 de abril de 1971, para a realização de vários estudos sobre a ausência da gravidade. Em resposta, os americanos lançaram, em maio de 1973, Skylab. Em 1986, a União Soviética lançou a Mir, que continuou funcionando, mas deve ser desativada. Durante a Guerra Fria, importantes projetos espaciais foram realizados. A sonda americana Voyager 1 lançou em 1977, foi a Júpiter e Saturno. Voyager 2, lançado no mesmo ano, visitou Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, mesmo com uma grande crise econômica que assolava os países investidos. Os outros projetos espaciais relevantes foram realizados após a Guerra Fria. O telescópio espacial Hubble, a sonda Galileu, a Estação Espacial Internacional Alpha, a exploração de Marte e o Programa Localização de Asteroides próximo da Terra, NIT. Marte. O interesse por Marte data do século XVII, quando o astrônomo e físico holandês Christian Huygens o observava de 1659 a 1683. Huygens detectou uma grande mancha na superfície do planeta. Por acreditar que ali tinha água, denominou Grande Pântano. A partir do deslocamento desta mancha, o cientista calculou a duração do dia marciano em aproximadamente 24 horas e 50 minutos, muito próximo ao valor atual de 24 horas e 37 minutos. As primeiras imagens marcianas foram feitas de 14 e 15 de julho de 1965 pela sonda espacial Mariner 4. Entre novembro e dezembro de 1971, a sonda soviética Mars 3 tirou fotos bem melhores.